Olá, hoje vamos falar sobre avaliação de impacto ambiental e planejamento ambiental. São os conceitos introdutórios da disciplina, apenas para iniciarmos então nossa matéria. Começamos definindo que o impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente que seja causada por matéria ou energia resultante das atividades humanas. Essa é a definição oficial da Resolução número 1 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 1986. Essas ações humanas são aquelas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população e outras atividades sociais e econômicas também, interferindo na qualidade dos recursos ambientais. Nós temos essa imagem aqui ao lado do desmatamento, que é um dos impactos ambientais negativos mais conhecidos e bastante atual agora esse assunto, né? Por causa de tudo que estamos passando aqui no Brasil. Nós podemos estimar o impacto ambiental das atividades, mas não é possível medir exatamente esses efeitos adversos, porque nem sempre eles são previsíveis e porque o meio ambiente é bastante complexo. Nessa imagem nós vemos o porto de Poconé, em Maricá, um município do Rio de Janeiro, que foi instalado na região e causou grande impacto ambiental. A avaliação de impacto ambiental, também chamada de AIA, ela é um instrumento muito importante da Política Nacional de Meio Ambiente, criada em 1981. Ela foi elaborada, então, para assegurar a avaliação sistemática dos impactos ambientais que possam ocorrer, decorrente de um projeto, um empreendimento, uma obra, e também a AIA serve para auxiliar os responsáveis dos projetos nas tomadas de decisão. Ela contém medidas para diminuir ou até mesmo extinguir esses danos causados pela atividade avaliada. A avaliação de impacto ambiental é um dos instrumentos do planejamento ambiental, que nós também vamos ver hoje. Serve para identificar, prever e interpretar todas as implicações de um projeto sobre o meio ambiente. Ela exige um estudo prévio de impacto ambiental para que seja instalado esse empreendimento, e ela é composta por dois instrumentos: o estudo de impacto ambiental, o EIA, e o relatório de impacto ambiental, que é o RIMA. Esse estudo é necessário para que a empresa, para que a organização obtenha o licenciamento. Nós temos aqui dois aspectos importantes do EIA, que são avaliar os efeitos da implantação de um projeto, empreendimento ou uma obra que será instalada, e também estabelecer programas para o monitoramento e mitigação desses impactos que sejam identificados. O EIA e o RIMA são resultados de um estudo só, sendo que o EIA é um documento mais detalhado, técnico, sigiloso, é realizado por uma equipe multidisciplinar, com dados muito específicos e de acesso restrito. Já o RIMA, ele é traduzido numa linguagem mais simples e compreensível, que possa ser entendida nas audiências públicas, expor a comunidade de entorno do empreendimento, para que eles entendam os efeitos possíveis da instalação dele, que sejam ouvidas críticas, sugestões, opiniões, enfim, essa participação também é prevista na legislação. Apesar disso, dos cidadãos terem o direito de intervir na tomada dessa decisão, né, a audiência pública não é obrigatória por lei. Apenas se ela for requerida pelos legitimados e não realizada, a licença que for concedida não vai ter validade. Nessa imagem nós observamos o autódromo da floresta de Camboatá, no Rio de Janeiro, que pretendia ser instalado nessa região, né? As discussões ainda estão em andamento, mas recentemente, agora em 2020, mesmo essa reportagem de abril, um grupo de proteção da região rejeitou o estudo de impacto ambiental para Deodoro, né? Nessa reportagem, então, está detalhando os conflitos que estão ocorrendo nesse momento na região. Nós temos aqui um fluxograma mostrando a sequência de etapas para avaliação de impacto ambiental. Nós vamos detalhar cada uma dessas etapas no decorrer do curso, mas iniciamos ali com a apresentação de uma proposta, é a fase de avaliação inicial. Se essa proposta não causar
impactos ambientais significativos, aqui para o lado esquerdo da figura, então vai haver uma decisão convencional se vai ser aprovado ou não esse projeto. No centro, se possivelmente, talvez, possa causar aí impactos ambientais significativos, eventos adversos, então pode ir com a decisão convencional ou então para a exigência de um estudo mais detalhado. E para o lado direito da figura, se sim, com certeza, a proposta vai causar impactos ambientais significativos nessa fase de triagem, né, que foi selecionado, então essa decisão vai ter que ser apoiada, é exigido um EIA e um RIMA, uma análise mais técnica, uma avaliação mais detalhada, que vai, então, dar a decisão se vai ser aprovado ou não esse projeto. Uma fase importante desse esquema é o monitoramento, a gestão ambiental independente e auditorias de verificação que são necessárias para observar o andamento do projeto. Há várias metodologias para avaliar os impactos ambientais, elas são escolhidas após o estudo minucioso desse projeto. A avaliação de impacto ambiental, então, ela serve contém medidas para evitar, mitigar, compensar os impactos adversos, tanto sobre a biodiversidade quanto a saúde do meio ambiente e do homem e do entorno e da instalação do empreendimento. Essa imagem mostra a usina de Jirau em Santo Antônio, que foi instalada em Rondônia em 2008, também, mais uma vez, causadora de grandes impactos ambientais na região. Algumas observações importantes sobre a AIA. Ela é um instrumento do planejamento ambiental, oferece suporte para as tomadas de decisão e ela é fundamental na gestão institucional das políticas públicas, dos planos, programas, projetos, desde o nível federal até o municipal. Falando agora sobre o planejamento ambiental, vamos pensar que a ação de planejar é pensar, refletir e imaginar qual é o melhor caminho que a gente deve percorrer para conseguir atingir nossos objetivos. Esse esquema basicamente mostra a situação atual, onde estamos agora, no presente, onde queremos chegar, os objetivos a serem alcançados no futuro, e no meio disso tudo existe sempre um planejamento. Falando mais especificamente do planejamento ambiental, a definição dele ele é a planificação das ações para recuperar, preservar, controlar, conservar o meio ambiente natural, aplicada quando da instalação de parques, unidades de conservação, cidades e regiões, e pode ser realizado tanto no meio urbano quanto no meio rural, e também por empresas, organizações que busquem melhorias ambientais. O planejamento ambiental surgiu devido à competição por recursos naturais, terras, águas, recursos energéticos, biológicos, e também para compatibilizar o uso e a proteção dos ambientes ameaçados, melhorar a qualidade de vida das populações e buscar um desenvolvimento sustentável. Tem sido veiculada uma definição de cidades sustentáveis, que elas têm que cumprir uma série de critérios para poder ganhar essa definição de cidades sustentáveis, que traz uma série de benefícios. Então, aqui na imagem nós vemos a cidade de Londrina, no Paraná, que é uma dessas cidades sustentáveis. Com o planejamento ambiental, nós procuramos, então, tratar dos aspectos biológicos, físicos e socioeconômicos de uma forma integrada e buscar soluções práticas mesmo para os problemas, ou seja, fazer a adequação das ações às potencialidades, à vocação do território, a capacidade de suporte desse local e buscar sempre o desenvolvimento harmônico dessa região. Deveria ser aplicada uma prioridade, ou seja, pensar em primeiro lugar nas condições, nas restrições do meio, depois atender às demandas sociais e, por último, as demandas econômicas, ou seja, não se prejudicaria o meio ambiente para que as demandas fossem atingidas ou atendidas. Sabemos que o capitalismo, interesses públicos, interesses políticos, enfim, interferem também nessa ordem de prioridade. O planejamento ambiental, então, leva à reorganização dos espaços para que sejam produzidos e distribuídos alimentos, águas, matérias-primas, outros recursos, para que sejam construídas moradias e instalações,
para disposição e tratamento de resíduos, para a criação e manutenção dos espaços verdes, entre outros aspectos. O ideal é que haja, então, uma máxima participação da comunidade, nessa atividade participativa, de conselhos populares, por exemplo, com múltiplos interlocutores. Temos aqui um esquema mostrando as fases básicas do planejamento ambiental, que começa com a definição de objetivos e metas, deve ser feito um diagnóstico da situação, estabelecidas prioridades, selecionadas alternativas e tomadas de decisão, e aí partimos então para a avaliação de conflitos, probabilidades, incertezas e riscos desse projeto. E isso dá margem, então, para programação e previsão, para que possam ser elaboradas diretrizes, políticas públicas, planos, programas e projetos para a instalação desse empreendimento, enfim, daquilo que estiver sendo analisado. Para tudo isso é preciso alocação de recursos financeiros, materiais, humanos, entre outras exigências. A falta de um planejamento ambiental reflete diretamente em formas desordenadas de utilização dos territórios, como nós podemos observar aqui nessas imagens, e provocam grandes desequilíbrios sociais, econômicos, ambientais. Esse desrespeito à natureza traz situações poluidoras, degradação do meio ambiente, até mesmo o desenvolvimento de doenças, como, por exemplo, a situação que estamos vivendo com o Covid-19, com certeza iniciou o seu ciclo aí devido à degradação ambiental, né? Enfim, há várias condições aí precárias do ambiente, passando dos animais para os homens, né? Uma série de doenças, não só o Covid. Temos um bom exemplo de planejamento ambiental em Goiânia, Goiás. Foi criada essa Secretaria Municipal do Meio Ambiente na década de 90. Nos anos 2000, ela se transformou numa agência ambiental, que serve para promover o debate, a gestão de projetos na área ambiental urbana, também propõe diretrizes para o planejamento urbano, tem um quadro técnico bastante completo, com engenheiros, arquitetos, biólogos, entre outros. Ela promove gestão de resíduos sólidos, recuperação de áreas degradadas, educação ambiental, também orienta cooperativas de catadores de resíduos, entre outras atividades. Um caso de sucesso dessa agência ambiental é o programa Macambira Nicuns, a criação de um parque linear, foi então elaborado em 2011 esse projeto, para intervenção urbanística e ambiental numa área degradada da capital. A construção desse parque linear de 26 quilômetros, né, mais de 26 quilômetros, com espaços comunitários, auditórios, praças, lagos, ciclovia, foi financiado então pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e também investimentos da Prefeitura e parceria do Poder Público Municipal com o setor imobiliário, beneficiando mais ou menos 450 mil pessoas. Aqui tem algumas imagens desse parque que foram entregues, uma parte, né, do empreendimento foi entregue em 2017. Ainda continua aí a instalação do resto do projeto. Para encerrar nossa aula, então, vamos mencionar um planejamento ambiental não tão bem sucedido, que é a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que trouxe uma série de problemas de gestão, planejamento, falta de participação cidadã, falta de articulação entre o poder público e a empresa, questões de infraestrutura, saneamento básico, educação insuficiente aí para a população, né? E também grandes impactos sociais e ambientais, trazendo uma situação caótica para a cidade de Altamira, que é ali na região da instalação de Belo Monte, e houve então um processo de aumento populacional, deslocamentos, grandes deslocamentos, aumento dos índices de criminalidade, prostituição, condições precárias de saúde, enfim, uma série de problemas aí que decorreram da instalação desse projeto. Essa reportagem da revista Exame é bastante interessante, gostaria que vocês fizessem a leitura dela para a próxima aula. Ela mostra que a população da cidade paraense, que é Altamira, né, cresceu de 99 mil habitantes em 2010 para mais ou menos 148 mil habitantes em 2012, decorrente da instalação de Belo Monte. Então, eu quero que vocês façam a leitura dessa
essa reportagem e anotem as suas principais observações em grupos, né? Nós vamos dividir vocês em grupos. Vocês vão anotar, então, as principais observações aqui no mural, no Padlet, para que possamos fazer uma discussão, então, na próxima aula. Vou ficando por aqui, apresento algumas referências que eu utilizei para vocês consultarem e agradeço, então, pela aula. Até o nosso próximo encontro. Obrigada.